Boa noite. Vamos começar agora o nosso quinto dia, quinta noite de imersão nutrição clínica na prática. Mais uma noite que vamos estar juntos aqui para falar de mais um tema super importante da nutrição clínica e também para falar a respeito do curso de semiologia nutricional que eu elaborei assim com todo carinho, com toda dedicação. Meus últimos dias foram todos em torno da elaboração desse curso. Boa noite a quem está chegando, sejam bem-vindas. Então foi uma dedicação muito grande nesses últimos dias para a elaboração desse curso. Boa noite. Que a gente vai deixar para falar dele mais para o finalzinho, tá? Nesse momento inicial aqui, boa noite, Kátia, Diana. Nesse momento inicial aqui, a gente vai falar a respeito do assunto semiologia nutricional, principalmente com relação... Boa noite, Cris, Mai. Boa noite. Com relação, principalmente, gente, ao fato de que muitas vezes nós esquecemos da importância da semiologia nutricional na nossa prática. A gente lembra muito bem da antropometria, da avaliação de exames bioquímicos, tanto na interpretação quanto na solicitação de exames novos, né? Isso é uma coisa que a gente sabe a importância, já está bem definido isso. O inquérito alimentar também nem se fala, né, que é parte muito importante do atendimento, mas muitas vezes a gente deixa a avaliação de sinais como algo secundário. Muitas vezes a gente nem faz, a verdade é essa. A depender do contexto, da situação, a gente julga lá de uma maneira geral que não há necessidade de avaliar os sinais clínicos, aí a gente pega e deixa para lá, né? A não ser que seja uma situação que o paciente já traga uma alteração visível, ou ele já relate, ele já lhe procure com essa queixa. Obrigada! É a cor da alegria, né? Amarelo é a cor da alegria, eu adoro. Hoje é sexta-feira, a gente tem que terminar a semana assim. Então, muitas vezes a gente não avalia porque considera algo secundário, porém, eu sempre gosto de chamar a atenção que em muitas situações a gente não tem bioquímicos, a gente não tem antropometria completa para poder fechar o diagnóstico nutricional. Então, muitas vezes a gente vai ter apenas a ferramenta sinais clínicos, sinais e sintomas, e uma anamnese preenchida, ok? Como assim eu não vou ter disponibilidade para fazer a avaliação antropométrica? São várias as situações, principalmente aqui quem já atua, ou está atuando, né, em nutrição hospitalar, sabe o quanto para o paciente hospitalizado é difícil você ter a garantia de que vão existir todos os parâmetros antropométricos. O paciente hospitalizado, ele tem edema muitas vezes, ele está cheio de acesso venoso, ele tem ascite, ele está sedado, ele não deambula. Como é que eu vou avaliar peso, estatura, circunferências, dobras cutâneas em um paciente nesse estado? Então, na grande maioria dos casos, quando a gente fala em hospitalizado, eu vou ter, no máximo, o prontuário dele, com as evoluções médicas, de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, né? E resultados de exames bioquímicos, que nesse aspecto, o hospitalizado tem esse ponto positivo, que é a presença, né, a disponibilidade de exames bioquímicos diariamente. Pelo menos nesse aspecto, o paciente hospitalizado nos dá essa vantagem. Com relação ao inquérito alimentar, também existe uma limitação, principalmente se o paciente está apenas com dieta enteral, se ele não relata nada, se não tem um familiar para te contar ali a respeito do hábito alimentar anterior, recente dele, se houve perda de peso, se não houve, enfim. Então, muitas vezes o inquérito você vai utilizar apenas dados da evolução da nutrição que estão no prontuário, porque ele está com a enteral monitorado ali diariamente, evoluindo diariamente, enfim. Tá? Então, nesse caso,
O que é que o nutricionista vai ter como ferramenta ali palpável, como ferramenta disponível? O olhar dele. Concordam? E será? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu adoro fazer esse tipo de coisa porque eu quero ver interação. E quero saber, assim, que nível de entendimento, que nível de prática vocês estão. Será que estamos todos preparados, quanto nutricionistas, para estar diante de uma situação que nos permite apenas avaliação de sinais e sintomas? Respondam sim ou não aí, por favor. Eu quero saber de vocês. Será que todo mundo está realmente preparado, capacitado para dizer assim, olha, eu não tenho outro parâmetro aqui e preciso lançar mão do meu olhar clínico para saber, para identificar, para investigar o que é que esse paciente tem e o que é que eu posso fazer por ele através da dietoterapia. Então me respondam aí, será que a gente está, será que a gente se sente realmente capacitado? Sejam sinceros, eu não sei se entrou algum nutricionista homem aqui, mas vamos ser sinceros, falar assim em geral. Não? Quem mais quer responder? Não? Tá vendo a importância da semiologia? Semiologia também, gente, é prática. Não maiúsculo, né, Diana? Um não bem grande. Semiologia é prática. A gente só vai dizer assim, estou capacitado, realmente estou capacitada, após um período em que você reconhece que teve uma prática suficiente para realmente se sentir seguro e dizer assim, olha, eu só tenho essa ferramenta aqui e vou trabalhar com ela porque é o que o paciente me dispõe para eu poder avaliar e vou fechar o meu diagnóstico com essa ferramenta. Óbvio que não vai ser um diagnóstico nutricional completo como deveria, mas vai ser um diagnóstico subjetivo. Por isso existe a avaliação subjetiva global. Todo mundo aqui conhece ela, né? Já ouviu falar em algum momento na faculdade da ASG. A ASG é uma ferramenta extremamente importante, principalmente aplicável para pacientes hospitalizados, considerando que ela pontua alguns poucos pontos antropométricos, mas a grande parte das informações que são contempladas na ASG são informações subjetivas, são informações que o paciente vai referir, o acompanhante do paciente vai referir, são informações que você vai conseguir encontrar lá no prontuário, então é tudo muito subjetivo, não há um dado numérico, né, que vai te dar um diagnóstico preciso. Por isso que é chamada de subjetiva global, porque ela avalia um pouco de tudo, porém muito subjetivamente. Mas apesar disso, ela vai te dar um diagnóstico, um score lá numérico, que vai te dizer se o paciente tem risco, se ele está eutrófico, se ele tem déficit. É um resultado objetivo baseado em dados subjetivos. É uma ferramenta extremamente importante quando se fala em paciente hospitalizado. Graças a Deus que a gente tem ela, porque senão ficaria muito complicado você definir um diagnóstico nutricional de um paciente e tratá-lo baseado nesse diagnóstico, né? Então, tanto para paciente ambulatorial quanto para paciente hospitalizado, existem meios subjetivos de se fazer uma avaliação que dentro de um contexto completo, ou seja, antropometria, bioquímicos, inquérito e sinais, esses sinais, essa semiologia, ela vai fazer parte, tá? Contribuindo muito para o fechamento do diagnóstico, direcionando a gente em relação a qual conduta traçar. No caso da gente não ter os outros 3 indicadores, os 2 objetivos, que são antropometria e bioquímicos, que diagnosticam, todo mundo lembra disso, né? Da graduação. Eles diagnosticam por quê? Porque são numéricos. Se são numéricos, eles vão te dar um dado objetivo, que tem lá um ponto de corte para você comparar o que é normal, do que está anormal, do que está a risco. Por isso que são chamados de diretos objetivos, porque diagnosticam. Se eu digo que o IMC está 25, é indiscutível. O paciente tem sobrepeso, se ele for adulto, né? Estou falando aqui do adulto. Se eu digo lá que o determinado valor do colesterol total está 250, eu tenho uma hipercolesterolemia. Por que eu tenho essa certeza? Porque o dado numérico me diz, e esse dado numérico é indiscutível. Tá lá o ponto de corte.
paciente tem hipercolesterolemia, certo? Já uma mucosa ocular hipocrômica 2 cruzes em 4 é uma avaliação minha, de Marijara. Mas pode ser, quem foi que entrou aí agora? Clara. Já peguei você, Clara, que você chegou aí agora, você já tá participando. Pode ser que Clara avalie essa mucosa ocular desse mesmo paciente e diga assim, não, eu acho que tá 3 cruzes em 4. Eu acho que tá como é que eu posso dizer? Um descoramento de mucosa mais moderado. Então, segundo o olhar de Clara, esse paciente pode ter um risco maior de estar com anemia do que segundo a minha avaliação. Entenderam essa diferença? E aí você vai perguntar, tá bom, mas quem é que está errada das duas? Nenhuma das duas. Porque eu tive um olhar clínico e ela teve o dela. Uma coisa que é muito importante é quando esse julgamento entre dois profissionais define valores subjetivos como cruzes. A gente trabalha com cruzes quando está falando de sinais clínicos, né? Edema, ascite, mucosa descorada, alopécia, tudo você pode classificar em cruzes, porque existe no máximo 4 para 4. Boa noite, Helena. Então, se você diz que está 1 cruz em 4, é uma depressão, é uma deficiência, um risco de deficiência leve, está lá 25%. Se você fala que são 2 a 3, ela é moderada, seja lá o que for. Né? Se você fala que são 4 em 4, já é um nível de alteração extremo, grave, que na verdade, né, é mais raro de acontecer. E nesse caso aí, você já tem um valor extremo. Então, assim, uma coisa que não é aceitável entre duas avaliações de dois avaliadores diferentes é os resultados ficarem extremos. Ou seja, um avalia e diz que está 1 cruz, o outro avalia e diz que está 4. Nesse caso aí, um dos dois está errado. Concordam? Pois é, mas isso é treino, Diana. É por isso que eu estou dizendo, quanto mais você treina essa avaliação de sinais, quanto mais você treina o seu olhar, avaliando mucosas, avaliando cavidade oral com características diferentes, por exemplo, de alteração de língua, de gengivas, né, de gengiva, de dentes e etc, etc. Quanto mais você vai tendo essa prática e vai fazendo essa comparação, você vai exercitando, porque você vai conhecendo alterações em níveis e em situações diferentes. Então você começa a criar critérios seus para definir, para classificar. Por isso que é tudo muito subjetivo. Então não tem errado e certo. Agora a questão é que quando você compara duas pessoas, esse resultado não pode estar muito distante. Por exemplo, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 é aceitável. Não é aceitável de 1 para 4. Entendem isso? Nesse caso aí, um dos dois avaliadores vai estar equivocado. É uma avaliação subjetiva, Cris, exatamente, porque ela não tem um critério numérico, não tem um ponto de corte, né? De 10 a 20, não tem. Então você olha e de acordo com a sua experiência prática, com o seu exercício prévio, é que você vai dizer, tá leve, tá moderado, tá grave. Isso para tudo, para mucosa, para edema, para ascite, para o que você pensar de avaliação clínica, né? De sinal. Lembrem sempre que sinal é o que a gente vê e sintoma é o que a gente ouve. Então, quando eu falo semiologia, eu estou falando desse conjunto de fatores do que eu ouço e do que eu vejo. Existe a palpação, que é o que? O toque. Você pressionar, por exemplo, o braço do paciente. Às vezes ele está hospitalizado e ele está com a nasarca, ele está todo edemaciado, né? Já ouviram falar esse termo. E aí você toca lá o braço, ou a panturrilha, ou essa parte superior dos pés, e apertando, que é a palpação, você nota lá a formação de um cacifo, que é aquela descidazinha que se forma e demora de voltar ao normal. Se demora de voltar ao normal é porque tem retenção de líquido ali. Como é que eu vou classificar esse edema? Apertando, pressionando, a profundidade que esse cacifo vai obter com a minha pressão. Quanto mais profundo, mais grave. Quanto mais demora de voltar ao normal, mais grave. Então, como é que eu vou classificar isso aí? É o seu olhar. Ai, meu Deus, mas é difícil. Eu vou acabar dando o diagnóstico errado. Aí entra a prática, tá? Aí entra o exercício de fazer essa avaliação muitas e muitas e muitas vezes. E de preferência,
comparando com outros avaliadores, os mesmos pacientes, e aí você começa a perceber que diferença existe entre a sua avaliação e a avaliação do colega. Então é exercício, entendeu, Diana? É prática. Quanto mais prática você tem, melhor. Tudo é a prática, né? Então, gente, só recapitulando, é um indicador direto subjetivo, porque ele te direciona para uma possível alteração, assim, vamos dizer assim, uma deficiência. Então você nunca pode afirmar, através da avaliação de uma mucosa ocular apenas, dizer que esse paciente tem anemia. Jamais. Boa noite. Entendeu? Então, nunca. E outra coisa que às vezes eu ouço falar. Aí vocês dois têm que entrar num acordo. É o que eu tô dizendo. Se um avaliar como leve, 1 a 2 cruzes, eu avalio uma, você avalia 2. Tá dentro do aceitável. Eu avalio como 2, você avalia como 3. Tá dentro do aceitável. Você avalia 3 e eu avalio como 4. Tá dentro do aceitável. O que não é aceitável é um avaliar 1 e o outro avaliar 4. Existe um exagero, uma discrepância, você tá entendendo? Então, nesse caso, vocês vão precisar sentar e realmente definir. Você dá risada, né? Entendeu? Aí eu acredito que seja até uma coisa mais difícil de acontecer, porque fica um olhar muito extremo. Aí o que é que acontece? Vamos ter que chamar um terceiro avaliador. Não é verdade? Para tirar essa dúvida aí, para esclarecer, para desempatar, vamos dizer assim. Para desempatar não é a palavra, mas para chegar a um consenso. Exatamente. Então o ideal aí seria ter uma terceira pessoa, talvez um terceiro avaliador treinado de preferência, claro, para tirar essa dúvida. Eu tenho certeza que a dúvida vai ser tirada com esse terceiro avaliador, não tem como, né? Entenderam? Então é um indicador direto subjetivo, por isso que você fala assim, Mari, mas pelo fato dele ser subjetivo, como é que eu confio só nele? Não é uma questão de opção, gente, é uma questão de você não ter outra ferramenta. Como eu falei, você está lá num ambiente hospitalar, você está com um paciente mais grave, sedado, cheio de acesso, com ascite, com edema, não contacta, não levanta. Você não tem bioquímico recente, ou então se tem bioquímico, às vezes é um bioquímico que não é importante para você naquele momento, né? Às vezes são parâmetros muito gerais, mas que do ponto de vista nutricional não responde nada. Você não tem um familiar para lhe relatar algo recente, uma perda de peso, uma ingestão alimentar recente alterada, tá? Pelo inquérito alimentar, ele está só com dieta enteral. Pelo menos essa dieta enteral ela está justificada lá na evolução que fica no prontuário. Então a colega que admitiu o paciente, que prescreveu a primeira dieta enteral e evoluiu justificando, ela vai te dizer o porquê daquela composição que está lá. Normocalórica, normoproteica, hiperproteica, com fibra, sem fibra, enfim. Ela vai ter explicado lá, ou ele vai ter explicado o porquê. Então você tem essa resposta, ótimo. Antropometria você não tem. O relato do paciente você não tem para nada. Né? O inquérito alimentar é isso aí que eu falei. O que é que lhe resta agora? Avaliação de sinais e sintomas. Em emergência, o que? Sinais e sintomas? Faz parte, só que esse rastreamento aí de admissão, quem faz é a enfermagem, não é a gente. A gente só vai ter contato com esse paciente hospitalizado depois que ele interna. Muitas vezes é comum ter nutricionista na emergência, quando tem pacientes em tipos de emergência que passam a noite lá por alguma razão. Então a nutricionista, ela visita, mas é aquela coisa muito eletiva, né? Pacientes que não são graves, tudo bem, mas a visita da nutrição, o preenchimento do prontuário, por nós, acontece depois que o paciente é admitido, ou seja, que ele é internado, entendeu, Jéssica? Aí a gente vai ter que começar a fazer essa avaliação, pegar o prontuário, registrar, ler, conversar com outros profissionais que estão acompanhando aquele paciente, como fisioterapeuta, médico, enfermeiro, enfim. Mas vamos focar aqui no paciente ambulatorial, que é o nosso foco principal, né, do atendimento de consultório. É a gente tentar se familiarizar com essa prática de tocar, de perguntar, de pedir para o paciente abrir a boca, de pegar o cabelo, de olhar as unhas, de tocar a pele, ver o nível de hidratação. Muitas vezes, assim, até para aqueles que são mais tímidos, né, mais retraídos, que não se sentem muito à vontade para fazer essa avaliação, você pode, isso quando você já tem uma certa prática, né? Fica uma dica aqui para vocês.
Durante a avaliação antropométrica, você está ali aferindo a altura. Então, na aferição da altura, você está diante do paciente ou está ao lado do paciente. Você já consegue, pela proximidade, já olhar mais de perto possíveis presenças de possíveis alterações. Né? Você vai aferir a circunferência abdominal, você já toca no abdômen indiretamente. Então, talvez não seja necessário aquele toque muito mecânico, né? Que você pede para olhar, para abrir, para tocar, para apertar, porque às vezes fica um pouco constrangedor, principalmente se você não tem prática, certo? Mas assim, tente pelo menos no início, durante a avaliação antropométrica, que é a oportunidade que você está ali tocando, você está próximo, você está de pé junto com o paciente, você já vai tentando, ó, nas entrelinhas, observar alguns aspectos físicos, né, de sinais clínicos, sem nem sequer, como é que se diz? Informar a ele que você está fazendo, entendeu? Você está fazendo sem ele saber que você está fazendo. Mas aí é que tá, Cris. O ideal é que você explique a importância disso. É por isso, eu acho que eu até falei isso aqui em uma das lives do início da semana. É por isso que eu sugiro que a avaliação de sinais aconteça junto com o momento que você faz a avaliação antropométrica. Por quê? Porque você aproveita aquela oportunidade de estar próximo, de tocar, de se aproximar, né? Aproveita que o paciente está sem camisa, que ele, por exemplo, está de bermuda, está de short, está com a roupa está com o corpo mais exposto, entende? E aí, nesse momento, conversando ali, ó, você está batendo papo, aferindo a altura, e conversa alguma coisa, ri de alguma situação, e vai descontraindo, tanto você quanto o paciente ou a paciente. E aí, nesse momento, você informa, olha, eu vou precisar avaliar sua cavidade oral, você pode abrir a boca, por favor? E aí, ele já, se ele estiver na sua altura, né, ele pode sentar, enfim, você pede para abrir. Aí é complicado, porque na avaliação de um nutricionista, a aferição dessas medidas faz parte do atendimento. Então, assim, ela não queria que pesasse, é isso? Qual era a dificuldade que ela tinha? Ela não queria ver qual é o valor do peso corporal dela, qual era o problema? Porque assim, se o paciente vai ao nutricionista, um dos aspectos da avaliação é a pesagem. Pesar, avaliar as medidas, aferir as dobras, vai ter que tirar a camisa, ficar de top, o homem, né, levar uma bermuda para consulta mais curta, porque de repente você quer fazer uma avaliação na perna, na coxa, na panturrilha, então se ele tá de calça fica mais difícil, aí você já orienta com antecedência, leve um short, uma bermuda, entende? Então assim, se ela pediu para não avaliar as medidas, qual era o problema? Porque faz parte do atendimento. Se ela vai ao nutricionista, ela tem que entender que isso aí faz parte do atendimento, né? Infelizmente... não, mas tem muita coisa por vir aí, né, Jéssica? Diariamente nos stories eu tô falando de coisas extremamente importantes, postagens diárias com conteúdo, lives com convidados e convidadas nutricionistas e de outras áreas, porque a partir de outubro, uma notícia aqui de primeira mão para vocês. Agora em setembro, a gente vai ter nutricionistas em todas as segundas-feiras. A partir de outubro, eu vou começar a convidar profissionais de outras áreas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e assim sucessivamente profissionais de educação física. Para quê? Para a gente começar a entender também a importância da interação nutricionista e outros profissionais. Mas primeiramente, julho e agosto, ou agosto e setembro, eu achei melhor a gente ficar restrito a nutricionistas. Então, a gente vai ter lives aí, como eu falei, né, no início da semana. Materno-infantil, saúde da mulher, diabetes tipo 1, uma nutricionista que é especialista em DM1, para explicar pra gente contagem de carboidrato, enfim, um bocado de coisa legal. E a partir de outubro é que vão começar a vir profissionais não nutricionistas nas lives de segunda-feira. Então não se preocupe, Jéssica, que conteúdo não falta. Porque depender de mim, vai ter conteúdo aqui todo dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Cabelo, Diana, normalmente é queda. Queda é o mais importante. Essa queda ela pode ter N causas. Desde uma deficiência de zinco, de B5, deficiência proteica, tá? Pode ter muita relação com estresse. Porque no estresse o zinco ele é direcionado para o nosso sistema imunológico e ele deixa de fazer parte da integridade capilar. Então o cabelo começa a cair.
Tem várias razões, né? Mas principalmente queda. Queda, couro cabeludo, você pode avaliar a questão de lesões, prurido, né? Coceira, pode ter relação com psoríase, mas é óbvio que para você chegar a uma conclusão dessa, você tem que ter bioquímicos. Bioquímicos, história clínica, história familiar de casos de doença autoimune, no caso da psoríase, fatores alimentares que são predisponentes, estresse emocional crônico também é um fator importantíssimo para gerar doença autoimune. Inclusive vai ter uma live, eu acho que em setembro, minha, que eu vou falar sobre a abordagem a pacientes com doença autoimune. De uma maneira geral, né? Eu não vou focar em nenhuma doença específica, mas de uma maneira geral, como é que a gente deve abordar esse paciente. A alopecia é a queda. A queda é o mais importante, entendeu? Mas você pode avaliar a saúde do couro cabeludo também. Integridade. Mas aí, Cris, o que é que acontece? Você já tem que mostrar para ela que você está ali para ajudá-la. O paciente não pode ver na gente alguém que vai criticar, tá, gente? A gente tem que deixar claro que estamos ali para ajudar. A gente não está ali para julgar, não está ali para fazer crítica, nada disso. A gente está ali para ajudar. Então, você tem que conversar de forma que ela fique muito à vontade, que você demonstre que ela precisa ficar à vontade, porque você entende os problemas que ela tem e você está ali para ajudar ela a encontrar um caminho para resolver isso. E outra coisa extremamente importante, sempre encaminhe um tipo de paciente que relata uma coisa dessa, você tem que fazer um encaminhamento para psicólogo. De repente, a paciente que tem muitas travas ali, foi uma pessoa muito criticada, de repente na infância, como é que foi esse histórico de vida dela? E ela traz esses traumas até hoje, ela tem vergonha do corpo, ela quer se maltratar, ela quer se boicotar. Muitas vezes o paciente obeso, né? Cláudia mesmo falou, boa noite, Bárbara. No dia que ela veio participar da live com o paciente bariátrico, ela falou bastante disso, de pacientes que se boicotam. Comem para se punir, para se castigar. Então isso aí tem um aspecto psicológico que a gente não tem ferramenta para tratar, entendeu, Cris? Então se você identifica uma situação dessa, o importante é você direcionar. Aí é que entra a parceria que eu sempre falo. A gente tem que ter profissionais parceiros. Um profissional de educação física que você confie no trabalho, que seja alguém que realmente, né, trabalha, que leva a sério, que estuda. Psicólogo, um fisioterapeuta, todos os profissionais, médicos de todas as especialidades que você puder. Eu mesmo tenho parceria com gineco, com endócrino, com cardio, tá? Então, caso o paciente precise, eu tenho para indicar. Agora, o paciente vai ter o acompanhamento desse profissional ou não, se ele quiser. Mas eu tenho aí, de todas as especialidades praticamente, médicos para encaminhar. Assim como eles também encaminham pacientes para mim, entendeu? Isso é extremamente importante. Então é importante que você dê, tem um contato de uma psicóloga que é muito boa, ela trabalha comigo. Se você quiser procurá-la, vai te fazer bem, porque esse processo que você tem aí, essa inibição que você tem, isso tá dificultando o seu crescimento pessoal, né? Tá dificultando até você se tratar. Porque se ela tem vergonha de tirar a roupa na sua frente, profissional de saúde, imagine o nível de bloqueio que essa pessoa tem. Então ela precisa de ajuda. Então a gente, como profissional de saúde, estamos aqui para ajudar. Se não for no aspecto nutricional, é fazendo um encaminhamento, mas a gente está aqui para ajudar, entende? Mais alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa importante? Então vamos voltar para a semiologia. Eu coloquei aqui alguns tópicos para eu não me perder, porque senão eu começo a falar e aí já viu, né? Então a aplicabilidade da semiologia é geral, né? É extremamente ampla, porque em todas as situações a gente vai ter necessidade de avaliar sinais e sintomas. Então é algo que a gente não pode abrir mão, mas a gente abre mão muitas vezes por vergonha, por não ter prática, por não ter isso como um exercício prévio na profissão. Então a gente fica com medo de começar a avaliar. Eu acredito que vocês sentem isso. Quem estiver sentindo isso, sinaliza para mim, por favor. Tem medo de começar a avaliar, encontrar alguma alteração e não saber o que é essa alteração. Alguém concorda aí comigo? Alguém tem esse medo? Porque eu no início tinha. Eu ficava meio inibida. Mas como eu já comecei a minha prática em hospital, em UTI, ou seja, eu já fui ali
para a situação mais importante, para se fazer avaliação de sinais, porque não tem para onde correr. Você está diante de um paciente de UTI, que você não tem dados objetivos muitas vezes disponíveis, você tem que fazer o quê? Botar a mão na massa. O que é botar a mão na massa? Calçar a luvinha de procedimento, porque é obrigatório, é uma segurança nossa, né? Tirar o lençol do paciente e vamos tocar no paciente. Quando eu comecei, eu tinha medo. Falei, meu Deus, se eu apertar e o paciente sentir dor. Pois é, mas vamos começar a perder esse medo, tá? Como eu tô falando aqui, como eu já comecei dentro de uma UTI, eu não tive opção. Eu não tive escolha, não vou fazer. Não quero, não, vamos fazer. Cadê calçou a luva? Minha supervisora disse, vamos calçar todo mundo a luva, tirar o lençol e bora aí mexer, avaliar, tocar, que eu tô aqui olhando pra direcionar vocês. Então foi assim que eu comecei. Eu não tive escolha. E aí a gente já ia da cabeça, né, fazendo essa inspeção, da cabeça até a ponta dos pés. Tirava o lençol. Obviamente, uma coisa que eu achava interessante é que eu criei esse hábito, né? Ela sempre dizia pra gente, sempre que se aproximar do paciente, dê bom dia ou boa tarde e chame o paciente pelo nome. Isso me marcou de uma forma tão grande que no início eu falei, gente, o paciente está sedado, ele não vai ouvir. Mas ela disse, gente, o paciente está sedado, mas ele não está morto. Ele pode estar ouvindo. Na grande maioria dos casos ele ouve, ele só não contacta. Mas ele ouve, ele sente, né? Pela voz ele sabe se é o fisioterapeuta, se é o médico, se é a enfermeira. Então a gente tem que chegar nessa abordagem, dar bom dia, chamar pelo nome e dizer como é o seu nome e quem você é. Importante, né? E aquilo foi um aprendizado de vida para mim. Porque eu chegava e dizia, boa tarde, seu João, seu Antônio, tudo bom? Como é que o senhor tá? Eu sou fulana, sou nutricionista, sou estagiária. Ó, eu vou fazer uma avaliação aqui no senhor, tá? Eu vou tocar seu cabelo, sua pele, vou tirar seu lençol, vou apertar um pouquinho sua mão aqui, tocar no seu abdômen, vou tocar um pouquinho no seu pé, tá certo? Licença, tá bom? A gente fazia assim. Por isso que eu falei que a minha passagem pela unidade de terapia intensiva foi um ensinamento de vida. Porque a gente tem que ter respeito pelo paciente. E isso eu levei para a minha vida, para o meu paciente de consultório e para todas as experiências que eu tive posteriormente. Porque você poderia imaginar a princípio que, eu vou falar bom dia para que o paciente está sedado, ele não está me ouvindo. Eu chego lá, já tiro o lençol, já vou tocando, apertando, não quero saber se ele vai sentir dor, se ele, né, não está com vergonha de mim por eu tirar o lençol e de repente ele está de fralda, se ele não vai ficar constrangido. Então isso eu acho, a parte mais bonita que eu acho do cuidado é esse. É a gente ver o outro como alguém igual a nós, porque na verdade é. Não, mas aí também é a prática, né, Diana? É aquela coisa que a gente também fala, por exemplo, quando vai avaliar dobras. Eu vejo muito nas práticas da faculdade, os alunos fazendo avaliação de dobra uns nos outros e eu fico supervisionando. E aí eu só ouço os gritos, né? Ai, apertou, ai, beliscou. Não é assim? Todo mundo já passou por prática. Um colega avaliando você e você avaliando o colega. E aí os meninos falam, prof, faz aqui, avalia essa dobra aqui, porque eu tô achando que a medida deu errada, porque a minha deu tanto, a do colega deu tanto. Faz aqui, prof, pra tirar a dúvida. E aí eu pego o adipômetro, vou lá e toco a dobra. Os meninos todos se admiram. Meu Deus, como a mão da pro é leve. Totalmente diferente da sua, né? Do outro, que chegou lá beliscando, apertando. Isso é falta de prática, gente. Não é um erro grave. Quanto mais você pratica, mais você consegue fazer o toque ali de maneira correta. Porque, na verdade, para você avaliar uma dobra, não há necessidade de beliscar a pessoa, apertar, né? Não. Você tem que saber o que é que você está tocando. É o que? É o tecido adiposo, subcutâneo? É. Então, você tem que entender que você tem que soltar aquele tecido subcutâneo do músculo. Então, para que você vai beliscar o músculo, se você sabe que não é o músculo que você vai avaliar, entendeu? Mas é prática. Quanto mais você pratica, mais a mão vai ficando leve. Como dizem, né? A Pro tem a mão tão leve, porque eu pego a dobra, já afiro lá e ele nem sei, quando vê eu já avaliei. Então, essa coisa da gente melhorar a nossa técnica é prática. Quanto mais você pratica, melhor. Isso em todos os aspectos, seja uma medida antropométrica, seja uma avaliação de sinais clínicos, o olhar clínico que você tem para identificar uma alteração na mucosa, no cabelo, na unha, na cavidade oral, independe. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você exercita isso, e principalmente, como eu falei no início,
Você compara essa sua avaliação com outro avaliador, tão treinado quanto você, ou de preferência mais treinado do que você consegue ter um parâmetro. Vou falar já. Camila? É Camila? Vou falar já. Então, quanto mais você avalia com mais frequência, né, com constância, e você compara a sua avaliação com a avaliação de um outro avaliador, de preferência mais treinado que você, é óbvio que com o tempo você vai aprimorando esse olhar e você vai começando a fazer isso de uma forma mais correta, de uma forma mais fácil até. Você olha e você já identifica, já registra, já passa adiante para outra avaliação de outro sinal e assim sucessivamente, né? A sua pergunta é se é melhor o adipômetro ou a bioimpedância. Depende. Depende é a resposta que cabe em tudo, né? Mas na verdade depende, porque assim, não existe um método ideal. O adipômetro é superior à avaliação por bioimpedância? Não. A bioimpedância é superior? Não. Porque se você vai fazer uma avaliação de dobras e você não está treinada para avaliar, para separar, né, avaliar os pontos anatômicos corretamente, fazendo a técnica correta, de nada adianta fazer por dobras. Da mesma forma, a bioimpedância. Existem protocolos de preparo do paciente para realizar a bioimpedância, porque a gente sabe que a bioimpedância, ela avalia sozinha. Você não precisa fazer nada, né? O paciente sobe lá no aparelho, toca, os eletrodos fazem aquela leitura, gera um relatório lá impresso já com tudo pronto. Tá, mas não é só isso aí. É necessário um preparo que é definido por um protocolo. O paciente precisa seguir aquele protocolo rigorosamente, de repouso, não deve ter feito atividade física recente, a questão da bexiga não deve estar cheia, a mulher não deve estar em período menstrual, bebida alcoólica, qualquer bebida estimulante não deve ter ingerido recentemente. Que mais, gente? Ai, meu Deus, estou esquecendo de alguma coisa. Atividade física, não deve estar alimentado, obviamente, né? 4 horas de jejum de sólido, 2 horas de líquido. Então, tem alguns critérios que, se o paciente não obedecer, vai dar superestimativa no resultado. Sub ou superestimativa. Então, entendeu? Porque eu não sei se é o nome, porque não está o nome aí na identificação. Mas não existe o método ideal. Tanto faz um como o outro, desde que você obedeça a esses critérios, tá? Marcar passo, piercing, verdade, brinco, né? Qualquer coisa de metal, verdade. Camila, entendeu, Camila? Comprou os dois, Bárbara? Que bom, maravilha. Assim, não há necessidade de você utilizar os dois ali na consulta, tá? A não ser que você queira, para tirar obter uma média das duas avaliações, mas não há necessidade de você utilizar os dois na mesma consulta, no mesmo paciente. Uma sugestão que já me veio aqui é o seguinte: você pode, no seu atendimento tradicional de consulta com revisão, por exemplo, utilizar a avaliação de composição pelo adipômetro, tá? E você pode utilizar a avaliação de bioimpedância como uma forma de você ter um lucro, vamos dizer assim, gerar um valor. Então, você pode oferecer a bioimpedância como uma avaliação independente do seu atendimento. Olha que forma legal de você gerar renda. Então, você investiu na bioimpedância, né? Que normalmente elas não são baratas, são caras. E aí, a forma que você tem de obter o retorno desse investimento pode ser colocando a avaliação por bioimpedância separada do seu atendimento. Então, muitas vezes vão ter pessoas que vão te procurar sua clínica, o seu atendimento, não porque quer a sua consulta, mas porque quer fazer a avaliação por bioimpedância. Não, eu não falei isso, Kátia. Eu estou dizendo o seguinte, que para o paciente fazer avaliação corporal por bioimpedância, ele deve seguir um protocolo. Se ele não segue esse protocolo, a bioimpedância deixa de ser um método ideal. Assim como a avaliação por dobras, se o avaliador não estiver treinado, é inválido fazer por dobras, entendeu? Exato, Cris. Entendeu? Então, assim, você tem o valor da sua consulta, que inclui avaliação por adipômetro, avaliação por dobras. E você pode ter o aparelho de bioimpedância na sua clínica e estipular um valor, normalmente, não sei atualmente quanto é que está, mas é em torno de 50, 60 reais, não sei se é essa a realidade, porque depende muito do estado, da cidade, né? Mas é em torno disso. Só a avaliação por bioimpedância. Então, o paciente liga para a clínica,
pede para agendar só a avaliação por bioimpedância, ele não quer a consulta, por exemplo, e aí você manda ou por e-mail ou pelo WhatsApp o protocolo que ele precisa seguir exatamente. Você perguntou na hora que eu estou respondendo. Você já envia o protocolo pelo WhatsApp mesmo, um arquivozinho em PDF, para ele saber qual é o preparo que ele precisa ter para o dia que ele vai fazer a avaliação, entende? Então, assim, inclusive você pode colocar até, eu acho interessante divulgar isso, porque quando a gente é estudante, a gente quer ter oportunidade, né, gente? Todo mundo aqui não fala, mas eu não tive a oportunidade. Então, nós, quanto nutricionistas, temos o nosso espaço, a nossa clínica. É interessante que a gente dê oportunidade aos nossos estudantes para eles aprenderem, porque foi uma coisa que a gente quis muito na graduação. Então, se a gente quis muito, vamos dar essa oportunidade agora que nós podemos, não é verdade? Então, se você puder dar essa oportunidade de ter um estagiário ou dois na sua clínica, lá no seu consultório, ótimo. É uma forma de você retribuir. Você hoje tem a condição de ter estagiários e ajudar esses meninos, incentivarem eles a atuarem, a aprenderem, a observarem sua consulta. É uma dica que eu dou aqui. Sempre dê oportunidade aos estagiários, porque eles querem, muitos precisam, pedem, eu vejo isso sempre, e sempre que eu tenho a oportunidade de dar sempre que eu tenho a condição, melhor dizendo, de dar essa oportunidade, eu dou. Nem que seja para ficar sentadinho no consultório observando meu atendimento, sabe? Esse protocolo você elabora, mas ele tem como base, basicamente essas coisas que eu falei. Atividade física, acho que são 12 horas antes, se eu não me engano. Bebida alcoólica, café, qualquer bebida estimulante também, nesse intervalo de tempo de 8 a 12 horas. 4 horas de jejum de sólido, 2 horas de jejum de líquido, tá? É um protocolo básico, mas a gente pode incrementar algumas coisas. Na verdade, tudo que se exclui, tudo que se tem que ter cuidado nesse momento para fazer a avaliação, tem relação com fatores que alteram o metabolismo, que alteram retenção de líquido, que alteram composição corporal. Então, se o paciente fez musculação ontem à noite, musculação com muita carga, com muito volume, um treino pesado, não faz sentido, 7 horas da manhã, ele fazer avaliação de bioimpedância, entende? Porque ele vai ter uma alteração tanto metabólica quanto da composição corporal, por conta do tempo ali de intervalo que foi pequeno do treino para avaliação. Então, certamente vai ter lá na escala que avalia a composição e massa muscular um valor acima do que o que realmente ele tem. Então vai acabar superestimando uma medida que não é real, entende? Por isso que tem que ter um intervalo mínimo ali necessário para ele poder fazer a avaliação. Mulher em período menstrual não deve também, porque vai ter mais retenção de líquido, ela vai ficar mais pesada por conta dessa retenção, então vai acabar que o peso, a massa corporal vai ficar maior do que o que realmente é, entende? Então tem alguns critérios. E eu adoraria que você viesse. Porque assim, sempre que eu tenho espaço físico, sempre que eu tenho, na minha logística eu consigo encaixar, gente, eu dou porque eu acho ótimo. Na época que eu tinha a minha clínica, que eu ia com mais frequência para a clínica, eu tinha 3, 4 estagiárias lá. Tanto que ontem tinha uma estagiária, uma ex-estagiária minha aqui na live, né? Rebeca, acho que não sei se ela tá aí ainda. Mas eu tive várias, porque assim, eu acho importante a gente dar essa oportunidade, né? Quando a gente era estudante, a gente queria a oportunidade. Então, por que agora que a gente é nutri, não vai dar? Claro, tem que dar. Temos que ser justas. E ensinar os meninos, mostrar, permitir que eles tirem dúvidas, que eles perguntem, que eles questionem, porque eles estão na fase de aprendizado, né? Então, faz parte do processo. Para fazer a bioimpedância, Kátia, você não recebeu orientação do protocolo, é isso? Explica para mim aí se é isso. Você fez a avaliação de bioimpedância? Pois é, Rebeca aqui, ó, falei dela, ela apareceu. Né? Então, eu acho super importante a gente dar essas oportunidades, sim. Porque quando a gente era estudante, a gente queria, né? Então, por que agora não dá? Sim, Kátia, me responda se você foi em uma nutricionista fazer avaliação e ela não te passou esse protocolo antecipadamente. Pois é, tem que passar, porque muito provavelmente o seu resultado da bioimpedância, os parâmetros, se você não seguiu minimamente esse protocolo, muita coisa ali deu falsa, ou para mais ou para menos, entendeu? Então são valores que você nem deve confiar, nem deve considerar. Foi, né, Rebeca? Pois é, sempre uma oportunidade. Deixa eu ver que horas são. Eita, 15 minutos. Daqui a pouquinho
Ah, obrigada. A gente, assim, uma coisa que eu acho, assim, são vários aspectos, né, gente? Eu gosto do que eu faço, todo mundo que me conhece sabe. Então, a sensação que eu tenho quando eu tô falando de qualquer assunto dentro da nutrição é que eu vou falando e as coisas vêm assim na minha cabeça, e eu vou lembrando de uma situação, vou lembrando de fazer um link, vou lembrando de fazer uma relação, e aí já me vem um exemplo. Que bom, obrigada. Mas é assim, você acredita que minhas consultas elas demoram muito porque eu passo mais tempo linkando as coisas com o paciente para ele entender o porquê das coisas do que necessariamente coletando dados. Então, eu fico fazendo muito link entre o que eu converso com ele, entre o que ele me fala. Eu já tenho aquele hábito de já avaliar as coisas no ato do atendimento, né? Eu não levo o problema para casa para pensar, a não ser que sejam situações muito complexas mesmo, né? Aí eu também fico igual a vocês. Eu dou aquele retorno superficial ali no momento, mas eu falo, não, isso aqui eu preciso estudar. Isso aqui eu preciso entender melhor, porque não é da minha rotina esse tipo de situação clínica, que às vezes é uma situação muito complicada, que tem vários fatores relacionados, é um paciente que tem várias patologias, um paciente plurimedicado e tem fatores emocionais envolvidos, aí a gente já fica meio, né, se sente um pouco encurralada. Aí eu tento dar um feedback ali mais superficial para ele, mas na verdade eu vou para casa, ó, pesquisar, investigar, fazer meu mapa mental, meu raciocínio clínico, e aí eu consigo montar o plano alimentar já com tudo ó, estruturadozinho, tudo registrado, porque quando eu for entregar o plano, isso é importante também. Tudo que você elabora no plano alimentar, é importante que você faça uma observação sua, ou um mapa mental, ou um pequeno texto, linkando as informações dali com o que está no plano alimentar. Por quê? Porque quando esse paciente receber esse plano alimentar, ele vai te perguntar o porquê disso, porquê daquilo, porquê daquilo. E você tem que ter justificativa para dizer, não, isso aqui nesse horário eu coloquei por isso aqui eu combinei com aquilo por isso. Eu excluí aquele determinado alimento que você ingeria nessa refeição e coloquei esse por isso, entende? Então, esse plano alimentar ele não pode ser aleatório. Ele tem que estar dentro de um critério, de um planejamento prévio para que você registre essas informações, porque ele vai te perguntar, tenha certeza disso. E não tem cabimento ele lhe perguntar por que você colocou aquilo e você não saber responder. Por que você excluiu tal coisa da minha dieta, Nutri? Ou eu gosto tanto e você tirou, por quê? Aí você vai ter que dizer não, porque nessa situação esse alimento vai desencadear isso e vai piorar seu quadro, entendeu? Enfim, 2 horas de live. Se pudesse, eu tava aqui, viu? É porque o Instagram interrompe, né? Quer ganhar o e-book, você vai ter que correr. Quando eu terminar, eu já vou falar a palavra-chave daqui a pouco. Você vai lá pro grupo do WhatsApp e já digita para ser uma das 5 primeiras, tá? Você também acha, Diana? Pois é, mas não depende de mim, né? O Instagram, ele... Quando dá o horário certinho, ele começa a contagem regressiva e aí termina. Mas assim, gente, são, como eu sempre falei, desde a primeira live, que os assuntos são todos inesgotáveis. E quando a gente tem, assim, um grupo de pessoas que questiona, que comenta, que fala, que pergunta, aí é que eu fico mesmo, eu me perco. Eu adoro isso porque a gente vai trocando ideias, eu vou buscando lá dos meus arquivos mentais as respostas, sempre vou ter um exemplo para dar, porque esse histórico aí de prática minha é grande, né? Então, sempre que você me pergunta uma coisa, eu vou pegar lá na memória um quadro de um paciente, uma situação que eu já passei, e vou trazer para você ver na prática como é. Por isso que eu fico envolvida e quando eu vejo... Gostou, Cris? Ele foi atualizado recentemente, porque essa é a segunda edição. Eu lancei a primeira edição do e-book no início do ano, mas essa segunda agora tá extremamente... tá lindo. Tanto o layout quanto o conteúdo, ele foi atualizado, eu incluí informações novas, ele tá bem completinho. Tá bom, gente? Então, assim, da semiologia nutricional, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar ainda, assim, da avaliação clínica? Então, essa insegurança, fiquem tranquilas que é algo normal para o período em que vocês estão. Realmente, na graduação, a gente não é dado muita ênfase a esse exercício de avaliação de sinais clínicos, então a gente sai com um pouquinho desse déficit, mas assim, a gente não tem que responsabilizar ninguém por isso, não.
né? Isso vai desde a procura de um estágio extracurricular que a gente pode fazer lá na graduação, e quando a gente sai da graduação, temos que correr atrás disso. Cursos, buscar, como eu falei no início, gente, muitas vezes no início da carreira a gente tem que fazer algum trabalho, muitas vezes voluntário. Ah, Mari, mas é um absurdo, eu já sou nutricionista e eu vou aceitar um cargo, uma função ali em que eu não vou ser remunerada por isso. Na verdade, isso era para ter sido feito lá na graduação, você ainda como estudante. Se o período passou e você chegou no mercado e você não tem prática, como é que você vai cobrar por isso? Assistiram a história que eu gravei de manhã, a questão de quanto eu devo cobrar pela minha consulta. O que a gente cobra, existe um piso e não existe teto. O que é isso? Na medida em que eu tenho competências, que eu sou mais capacitada, que eu tenho mais credibilidade, eu posso cobrar o quanto eu quiser. Não tem ninguém que vá me dizer, sua consulta tá cara, você não pode cobrar. Não existe isso. É óbvio que eu tenho que ter um bom senso, né, gente? Eu não vou cobrar um valor exorbitante sem ter o que oferecer. Mas se eu investir financeiramente em cursos e mais cursos, e congressos, e formações, e capacitações, eu vou guardar isso na gaveta? Eu tenho que praticar isso. E se eu vou praticar, automaticamente eu tenho diferenciais. E se eu tenho diferenciais, eu mereço receber por isso. Não é verdade? Então é justo que eu cobre lá o valor que eu quiser. Vai ter o paciente que vai querer pagar. Com certeza vai ter. O e-book, vocês estão falando do e-book? Gostaram? Que bom. É do e-book que vocês estão falando? Eu não peguei a conversa aqui. Mas no story de hoje de manhã eu falei sobre isso. Quem não assistiu, vai lá assistir, tá bom? Que eu falo justamente dessa questão de quanto cobrar. Que a gente tem que ter a coragem de cobrar, sim. Mas eu tenho que ter a coragem de cobrar por algo que eu tenho o que oferecer. Nada mais justo. Se o paciente não puder ou não quiser, ou ele dizer que é caro, quantas vezes os pacientes iam agendar e quando a secretária falava o valor, é muito caro, absurdo. E aí ela me contava depois, doutora, os pacientes ligaram. Eu falo, gente, eu tenho que cobrar pelo que eu faço. Se ele acha caro, ele procure um profissional que seja mais barato, é um direito dele, né? Então, como assim em pelinhas? Em que parte? Não entendi. Seria descamando? Não entendi. Depois você vai lá no direct e me explica esse sinal clínico aí. Porque você tem que descrever melhor ele para eu saber o que é. Coisa de pele, gente, é muito relativo, tá? Deixa eu só não passar o tempo aqui, não preocupar. Mas coisa de pele é muito relativo, porque o e-book, Rebeca, você tem que se cadastrar lá no link que tem aqui no perfil. Um linkzinho azul. Quando você se cadastra, você deixa lá seu e-mail, seu contato de WhatsApp. E tem a opção de você entrar no grupo para fazer parte do grupo do WhatsApp. Quando você entra no grupo do WhatsApp, no final de cada live eu digito uma palavra, eu falo uma palavra-chave, um hashtag, uma palavra-chave, e as 5 primeiras pessoas que saírem da live, acessarem o grupo do WhatsApp e digitarem essa palavra, ganham o e-mail. Por e-mail. Ganham o e-mail, é ótimo. Ganham o e-book. Ganham o e-book por e-mail. Hoje à noite ainda. Sim, é o que eu estava falando da pele, né? Alteração de pele é muito relativo. Pode ter caráter nutricional ou não. Pode ser algo tópico, algo dermatológico mesmo. Entende, Diana? Então você tem que me descrever melhor isso. Aí você me fala lá pelo direct. Como se tiver até uma foto, uma imagem, melhor ainda. Porque assim, coisas de pele, alterações de pele, a gente tem que ter muito cuidado para não definir tudo como nutricional, porque às vezes não é. Tá? Às vezes é algo mesmo tópico, é algo fúngico, é inflamação local, é uma dermatite de contato, é um processo alérgico de toque, né? Um sabão, um líquido, um produto que o paciente tocou e teve aquela reação alérgica que não tem nada a ver com questões nutricionais, entendeu? Então, pele, a gente tem que ter muito cuidado para analisar. Alguma pergunta, gente, sobre semiologia? Não quero que o tempo encerre. É uma pena, né? Parece que é rápido demais, porque a gente vai conversando. Quando pensa que não, o tempo acabou e tinha um monte de coisa ainda para falar. Então, tem alguma pergunta? Se não tiverem, ficou claro, gente, que para vocês concorrerem ao e-book, 5 e-books, você tem que se cadastrar e ir lá pro link que está no perfil aqui na bio do Instagram
Quando você sair da live, você vai lá e se cadastra, porque através do seu registro de e-mail é que eu consigo ter acesso a você para poder te enviar o e-book. E aí você já faz parte do grupo do WhatsApp, e lá no grupo do WhatsApp é que você vai digitar a palavra-chave, que hoje é semiologia nutricional, não podia deixar de ser, né? Lembra que é tudo minúsculo, hashtag na frente, hashtag semiologia nutricional, tudo junto e tudo minúsculo. Então, quem ainda não recebeu o seu e-book, hoje são mais 5, vai lá no grupo, digita essa palavrinha-chave e já vai receber hoje à noite, tá bom? Amanhã cedo eu tô lá nos stories com mais um tema importante. Beijos, até amanhã. E à noite tem live novamente. Beijo, gente, boa noite.